Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Karina, se você não me conhece. Eu moro aqui na Austrália há 3 anos e meio e hoje eu vim trazer um vídeo que eu acho que é extremamente importante para você que está decidindo mudar de país, largar tudo aí no Brasil, largar sua vida para ir morar aqui na Austrália. Então, se você tem interesse em saber os pontos negativos de morar aqui na Austrália, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui para acompanhar a gente no canal. Então, bora pro vídeo. Bom, gente, eu tenho muita coisa pra falar nesse vídeo. Eu acho que vai ser um vídeo bem longo. Porém, antes de começar, eu gostaria de dizer que não existe país perfeito, não existe lugar perfeito. Independente de onde você quer morar, seja mudar de cidade, mudar de país, todos os países, todas as cidades têm um lado positivo e um lado negativo. Então, eu vou te trazer hoje os lados que eu, na minha opinião, são negativos pra mim aqui na Austrália. Independente de qualquer coisa, que fique claro que para mim os pontos positivos eles sobressaem os negativos, então para mim ainda compensa morar aqui na Austrália. Eu não estou sendo hipócrita, eu só estou tentando te trazer a verdade, o lado que é real, que eu gostaria que você soubesse antes de você colocar toda a sua vida em duas malas e mudar de país. Então a primeira coisa que eu tenho para te falar, que é um ponto que acredito que você vai ver aí todo mundo falando sobre isso, é a distância, né? A distância entre o Brasil e a Austrália. O Brasil é basicamente do outro lado do globo, né? É muito longe e muito caro, tá? Então você vai passar aí 2, 3 dias para chegar no Brasil e na Austrália. Às vezes pegar várias conexões. Então uma passagem para o Brasil custa de 3 a 4 mil dólares, dependendo da época do ano. Ida e volta, isso é bem caro, tá? Mesmo você morando aqui na Austrália, é algo considerável, né? Ainda mais se você vier no visto de estudante, enfim, você não vai conseguir fazer tanto dinheiro assim. Então, saiba que é uma coisa que talvez você vai ficar anos sem ver sua família, que nem é o meu caso, né? Eu já tô há 3 anos e meio aqui na Austrália e ainda não consegui voltar ao Brasil. Então, é uma coisa a se considerar a distância entre o Brasil e a Austrália. A segunda coisa é a questão da adaptação, né? A gente não consegue, eu acho que, descrever como é quando a gente tá num lugar novo e eu acredito que é só vivendo mesmo aquela situação para você conseguir compreender que a adaptação é uma coisa bem difícil para algumas pessoas e algumas pessoas se dão muito bem em relação a isso, mas para algumas pessoas é algo que é bem difícil, principalmente o primeiro ano, porque a gente, se você vier sem inglês, você tem a barreira da língua, você tem a dificuldade de conseguir um emprego, se você não tem família aqui, se você não conhece ninguém, tem vários fatores que podem facilitar ou dificultar a sua vida aqui. Se você tiver o emocional abalado, se você não tiver o mental muito forte, um físico forte, tudo isso vai influenciar na sua vida aqui na Austrália ou em qualquer outro país. Porque a maioria das pessoas quando vem faz trabalhos pesados, então você tem que ter um físico bom. Você não pode ter limitações, por exemplo, problemas, né, no corpo aí que possam te atrapalhar a fazer esses trabalhos, se você não tiver um bom inglês e conseguir algo melhor. E a questão do mental é porque você vai passar por diversos perrengues, que é natural. Pode ser que você não passe, mas acredito que a maioria acaba passando por uma coisa ou outra. E você tem que saber controlar suas emoções, saber como você vai lidar com isso. Enfim, eu acredito que a saúde mental é muito importante para quem vai morar fora do Brasil. Você tá bem consigo mesmo, você fazer terapia, você entender o contexto que você está inserido e tudo que está acontecendo, porque é uma mudança muito, muito, muito grande. No primeiro ano, principalmente, até você se adaptar, porque tem a questão também do choque cultural. Os australianos, eles têm uma vida mais diurna, eles acordam muito cedo, por exemplo, 4 ou 5 da manhã, e quando dá 8, 9 horas da noite, eles de todos já, a maioria já estão dormindo. A Austrália, é um país que você não vê muita atividade noturna, por exemplo, o mercado tem dias que fecha 5 horas da tarde, shopping fecha cedo, você não encontra muitos bares, restaurantes, a vida noturna é um pouco, bem mais parada em relação ao Brasil. Então depende muito também do estilo de vida que você vive no Brasil. Se você é uma pessoa de balada, que de dormir 5 da manhã e ir para várias baladas, dependendo até de onde você mora aqui na Austrália, vai ser bem difícil para você encontrar
esse estilo de vida, né? Por exemplo, cidades maiores você consegue encontrar baladas, porém essas baladas igual do Brasil é basicamente impossível, tá? Tem uma ou outra ali, mas não é a mesma coisa. Os bares também não ficam até muito tarde, igual no Brasil. Então, o choque cultural que você vai levar é muito grande. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para entender que você vai entrar numa realidade totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes, da distância da família, né? Porque muitas pessoas são muito apegadas à família. Eu, quando vim morar fora, fui morar fora do Brasil, era muito apegada à minha família. Então foi muito difícil essa parte, assim. Demorou mais de um ano para eu aceitar e começar, né, a tratar aquilo ali, porque eu não tinha mais a minha família todo dia ou todo final de semana. Querendo ou não, a distância atrapalha muito, o fuso horário atrapalha, então você não tá mais inserido ali. Por exemplo, a minha mãe, a gente sempre ia tomar café da tarde, então são coisas que fazem falta, a família faz muita falta. E é uma coisa que pega muito, então você tem que estar preparado, ou pelo menos entender que se você for uma pessoa muito apegada à sua família, você vai ter uma certa dificuldade aí de adaptação. Mas tudo é possível, claro, com o tempo. Eu só tô colocando aqui os pontos que são reais, que não é uma mudança fácil, né? E um outro ponto que eu gostaria de trazer, que é uma coisa que para mim é um ponto negativo de morar aqui na Austrália, é a questão da crise imobiliária. A crise já vem acontecendo desde 2022, estamos em 2026 e ainda estamos passando pela crise imobiliária. Então, quando a gente chegou na Austrália, a gente ficou morando em casa compartilhada por 1 ano e 2 meses, porque a questão de conseguir um imóvel para alugar está bem difícil ainda, e principalmente porque os preços têm aumentado muito. O que aconteceu depois da pandemia foi que quando eles abriram as fronteiras, veio muito mais gente para a Austrália do que eles tinham de casas disponíveis. Então isso começou a fazer com que as pessoas não tivessem casas, né, para morar. Isso fez com que o mercado fosse aquecendo e os preços dos imóveis foram subindo, e hoje a gente está assim com um preço absurdo de casas. O preço do aluguel subiu muito. Eu diria assim que quando a gente veio, a gente conseguiria um apartamento por $350, $400 de um quarto, e hoje o mínimo que eu tenho visto é 550, às vezes até 600 para um único quarto. Então, assim, tá uma coisa realmente fora do controle. O governo tá fazendo de tudo para tentar controlar isso, para construir mais casas. Porém, pela minha percepção, assim, eu acredito que ainda vai levar uns bons anos para o mercado começar a dar uma acalmada. E é uma situação bem complicada, ainda mais para quem tá vindo, né, como estudante, tendo que pagar num quarto muito caro. Então você tem que ter essa noção de que a inflação tá subindo também e as coisas estão mais caras, estão ficando mais caras. Muitas famílias estão decidindo deixar a Austrália pela questão do custo de vida. Muitas pessoas também estão voltando para o Brasil, até mesmo quem já tem o visto de residência permanente. Então é uma questão que você precisa levar em consideração, porque os primeiros anos aqui, principalmente se você é estudante, se você não tem um visto bom, todo o dinheiro que você ganha você vai deixar aqui para pagar visto. Você vai deixar aqui para pagar muitas coisas, principalmente pela limitação de horas que você pode trabalhar, então você não consegue ganhar muito. E a minha percepção, assim, é que os primeiros anos você não consegue ter uma boa qualidade de vida, porque você vai ter que se sacrificar muito até você conseguir um sponsor, que é um visto de trabalho, ou um visto de residência. Então, para isso, você vai passar por muita coisa. Você não vai conseguir viver igual um australiano, que tem uma renda ali, mesmo que não tão alta, e consegue aí viver muito melhor, fazer muitas coisas e tal, viagens. E é uma coisa assim que, pra mim, eu vejo que é um sacrifício. Se você quer realmente vir atrás do visto de residência permanente, você vai ter que fazer muitos sacrifícios até conseguir isso. Mas se você já vem com um visto bom, então você não vai passar por tudo isso que eu tô te falando aqui. Você acaba perdendo muito tempo e muito dinheiro
renovando o visto, indo atrás de conseguir ficar aqui na Austrália. E isso exige muito do seu mental e também do seu bolso, porque é muito caro e tá ficando cada vez mais caro e mais difícil imigrar para a Austrália, tá cada vez mais difícil se tornar residente permanente. As leis mudam a toda hora e tá ficando cada vez mais restrito. Então esse é um dos pontos, então esse é um ponto que eu acho negativo nesse momento aqui na Austrália, tá? Outro ponto negativo é a questão de fazer amizades. Eu acho o australiano ele um pouco fechado para amizades e eu acho que depende também da sua experiência e tal. Eu tô falando da minha experiência, eu acho eles um pouco fechado para amizades e a questão do inglês, né? O inglês australiano é uma coisa que pega muito. Por mais que eu entenda, ainda tem muita coisa que eu fico travada, não consigo interagir da mesma forma. Então, eu sinto que fazer amizades com australianos é algo, apesar deles serem bem amigáveis, tá? Eles são pessoas bem amigáveis. Se você precisar de ajuda, eles vão te ajudar. Mas algo, uma relação assim mais profunda, eu acho algo difícil. E é isso também, assim. Nem sempre você vai fazer amizades, até com brasileiros. Até hoje, assim, eu tenho poucas amizades que eu posso dizer que são profundas. Você vai conhecer muita gente, mas fazer amizades realmente com um vínculo mais forte é algo um pouco mais difícil, mas isso não se aplica só à Austrália. Eu acredito que qualquer país que você vá, você vai ter uma certa dificuldade em relação a amizades. Porque a gente acaba que a gente quer buscar um vínculo, né, com as pessoas, quando a gente quer fazer o nosso laço aqui de amigos, porque você tá sem família, né? Você tá num país muitas vezes sozinho ou só com o seu marido ou esposa. E quando você vem com filho, eu acho que é um pouco menos pior, assim. Porém, você sempre vai querer fazer amizades e é importante, né, a gente ter amigos, mas é um pouco mais complicado essa questão de amizade quando você já tem toda a sua rede de amigos no Brasil e você tem que abrir mão de tudo para vir morar do outro lado do mundo e você tem que recomeçar tudo do zero, né? Você tem que recomeçar a sua carreira do zero, fazer amigos do zero, alugar casa, você sai só com 2 malas. Então é algo que não é fácil, não é para todo mundo. Tem outra coisa também que é muito falado, né, que é a questão dos bichos aqui na Austrália. E realmente os bichos é uma coisa que assusta, né, pra quem não tá aqui. Eu também tinha um certo medo, assim, ai meu Deus, aranhas, cobras. Mas quando você vem morar aqui, você vê que a realidade é totalmente diferente. Nesse tempo todo que eu tô aqui, eu só vi cobra uma vez, que foi na praia. Sim, só que é uma coisa bem difícil, sabe, de ver. A não ser que você vá ficar muito no meio do mato, você vai morar numa fazenda, vai ficar muito no meio, assim, numa parte mais isolada, sabe, da população. Daí eu acredito que você vai encontrar, assim, muitos mais bichos perigosos. Em questão de aranha, eu encontrei algumas vezes, umas 3 vezes. Quando eu fazia faxina na casa dos meus clientes, eu encontrei algumas aranhas, mas que não eram venenosas, então é igual exatamente a gente pensa quando a gente tá no Brasil, que você vai pisar aqui na Austrália e você vai sair encontrando um monte de bicho perigoso. Não é bem assim que funciona. Mas tem sim essa parte dos bichos que é importante você ficar atento, ainda mais quando você for pra Airbnb, fazenda, esse tipo de coisa, ou você for em algum lugar mais isolado, né, até mesmo praias. Com essa questão de cobras e aranhas, é importante você sempre ficar atento. Aranhas, elas realmente têm bastante, principalmente do lado de fora das casas, assim, janelas. Árvores, elas ficam muito também, fazendo teias em árvores. Então, no verão é uma coisa que realmente você precisa prestar atenção, mas que esteja ciente que você não vai encontrar assim todo dia. E é uma coisa que com o tempo também você vai ficando mais em alerta, sabe? É uma coisa que naturalmente vai entrando ali na sua cabeça. Pelo menos comigo aconteceu assim. E sempre que eu vou limpar a casa de um cliente, assim, eu fico mais em alerta em questão de limpar cortinas, janelas, essas coisas.
E também só é mais no verão, no inverno eu não vejo tantas aranhas assim. E a maioria delas não são venenosas, e isso é uma coisa positiva, né? Porque você não vai sair encontrando todo o tempo somente aranhas muito venenosas. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, alguns pontos negativos. Esse vídeo não é para te desanimar, nem nada do tipo, fazer você desistir de vir para cá. É só para te alertar que não venha achando que é um país perfeito, que é mil maravilhas, porque às vezes a internet ela vende isso pra gente, né? As redes sociais, elas vendem que aqui é um país perfeito e não existe país perfeito, tá? Você tem que buscar as informações o máximo que você conseguir para entender que aqui vai ter sim os pontos negativos e que talvez esses pontos negativos possam pesar muito quando você estiver aqui, possam pesar muito na balança. Então venha preparado fisicamente, mentalmente e financeiramente, porque é muito gasto, gente. É sem brincadeira, assim, é muito gasto, mas que pra mim ainda está valendo a pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!